Bom dia a todos. Hoje, dia 17 de setembro, vamos dar início a mais uma reunião da CPI. Queria agradecer a presença de todos os membros aqui, população obidense que está nos acompanhando. Gostaria de solicitar que a secretária faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. A ata da quarta reunião da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Óbidos. Aos 2 dias do mês de setembro do ano 2025, nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sede da Câmara Municipal, localizada na rua Deputado Raimundo Chaves, 348, a partir das 14 horas, reuniram-se os vereadores Robson Moreira de Souza, José Nael Siqueira de Vasconcelos, Isalina Alves da Silva e Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, membros integrantes da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da 20ª Legislatura. A reunião teve início com a solicitação do presidente para que a secretária da CPI procedesse com a leitura da ata da reunião anterior. A solicitação foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Robson Moreira fez uso da palavra para proceder à leitura do edital de convocação. Dando sequência e antes da leitura da pauta, o vereador Robson informou que a reunião marcada para o dia 29 de agosto de 2025 não foi realizada por falta de quórum, tendo em vista que apenas a vereadora Isalina Alves, o próprio vereador Robson e a doutora Soraya, assessora jurídica e contábil, estiveram presentes. Os vereadores Nael Vasconcelos e Rosinaldo Cardoso justificaram suas ausências, enquanto o vereador Isamar Soares esteve ausente sem justificativa. Desta forma, a reunião foi remarcada para o dia 2 de setembro de 2025. Foi então realizada a leitura da pauta da reunião pelo vereador Robson, onde constava como primeiro ponto a deliberação sobre a incompatibilidade de vereadores da composição da CPI. Especificamente, os vereadores Rosinaldo Cardoso, do Partido Republicanos, que ocupa a função de relator da comissão, e Isamar Soares, do Partido MDB, que atua como membro da CPI. Ambos integram a mesa da diretora da Casa Legislativa, sendo Rosinaldo segundo secretário e Isamar vice-presidente, conforme a leitura do artigo 23, inciso 4, do Regimento Interno da ALEPA. Ficou ressaltado que os membros da mesa diretora não podem ocupar cargos de CPI, nem exercer lideranças de partido, bloco ou federação, sendo vedada a participação do presidente, do primeiro vice-presidente e do secretário em comissões permanentes ou inquérito. Diante disso, foi levantado pela comissão a necessidade de deliberar os referidos membros e deveriam ser retirados sem substituição, tendo em vista que a CPI se encontra em fase inicial de investigação e que, segundo o próprio regimento, é permitida a manutenção de comissão com apenas 3 membros, ou se deveriam ser retirados com substituição, sendo que, neste caso, os novos integrantes deveriam ser designados pelo presidente da Câmara, mediante de indicação dos líderes partidários. Foi ainda destacado que, em caso de afastamento, o relator atual caberá ao presidente da comissão indicar um novo relator sem necessidade de nova deliberação. Na sequência, foi tratado a segunda pauta da reunião, referente ao recebimento de respostas e ofícios encaminhados pela CPI. Constatou-se que não houve retorno por parte das secretarias municipais
e que a Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio de ofício de resposta, informou que nenhuma Secretaria Municipal fornecerá informações à comissão. Diante disso, o vereador Robson afirmou que a CPI possui respaldo legal e pleno para investigativo, conforme o artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Óbidos, artigo 82 da LEPA e artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal de 1988, podendo requisitar informações de qualquer secretaria ou órgão que possam estar envolvidos na investigação. Como a resposta da Prefeitura não contempla os pedidos da comissão, foram encaminhados novos ofícios ao Banco do Brasil, a 6 empresas privadas, bem como às secretarias municipais de Planejamento, Orçamento e Finanças, SEMPOF, Secretaria de Esporte e Lazer, SEMEL, Secretaria de Administração, SEMAD, e Secretaria de Infraestrutura, SEURB. Dado continuidade, o vereador Robson franqueou a palavra aos demais membros. A vereadora Isalina deu início à sua fala, cumprimentando os demais edis e toda a comunidade que estava assistindo. Em seguida, manifestou-se favorável à retirada dos membros da CPI sem substituição, com base no regimento e justificando que estão no início da investigação. O vereador Nael acompanhou o voto da vereadora Isalina. Vereador Rosinaldo Cardoso votou pela retirada com substituição a ser feita pelo presidente da Câmara. O vereador Robson também votou pela retirada com substituição, salientando que o membro retirado não pode indicar substituto. Diante do empate, o presidente da comissão, vereador Robson, sugeriu o uso do seu voto em desempate, que gerou contestação por parte da vereadora Isalina, que argumentou haver conflito de interesse, por se tratar de parte interessada. O vereador Rosinaldo Cardoso reconheceu a persistência do argumento, mas manteve a sua posição que, como ainda compõe a comissão, possui direito de voto. A vereadora Isalina insistiu na necessidade de análise jurídica, solicitando que a votação fosse suspensa e que o impasse fosse encaminhado para o setor jurídico da Casa, para a emissão de parecer. Sugeriu que, considerando a retirada dos 2 membros citados, apenas os demais membros da comissão deveriam deliberar. A vereadora também defendeu o encerramento da votação naquele momento, com o placar de 2-1 e o envio de relatório jurídico. O vereador Robson concordou e propôs o adiantamento da decisão até a manifestação do jurídico, o que foi aceito por todos. Na sequência, o vereador Robson informou que o Banco do Brasil já enviou os extratos bancários solicitados e que o Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, também deu retorno. A vereadora Isalina usou da palavra para relatar que o Banco do Brasil enviou cópias do contrato firmados com a Prefeitura, bem como extratos bancários, mas que ainda há lacunas a serem preenchidas. Apontou que, nos extratos foram identificadas movimentações envolvendo Banpará, o que exige novo pedido de informações a este ente. A vereadora destacou que, segundo dados da gestão pública, as informações não devem ficar concentradas apenas na Prefeitura, mas devem ser requisitadas a todas as secretarias e entidades envolvidas. Ressaltou que foram enviados ofícios à Secretaria SEMPOF, SEMEL, SEMAD e SEURB, em virtude de vínculos encontrados nos extratos bancários, e que também foram enviados ofícios às empresas para envio de contratos e notas fiscais. A vereadora afirmou ainda que recebeu ordem de serviço acompanhada das notas fiscais, mas que não foram encaminhadas as notas de empenho, apenas seus números, o que prejudica a análise fragmentada da documentação. Alertou que a investigação é séria e que não se pode aceitar documentos incompletos ou rabiscados, como se fosse recorte.
Em seguida, o vereador Nael reafirmou que o trabalho da CPI é sério e visa apresentar respostas à população obidense sobre o empréstimo contratado, ressaltando a importância de investigar os indícios e irregularidades e responsabilizar os culpados, caso existam. Destacou ainda que é estranha a destinação dos valores à infraestrutura, enquanto os extratos revelam vínculos com outras secretarias. Na sequência, o vereador Rosinaldo Cardoso destacou que a comissão está exercendo seu papel dentro da legalidade, com base na documentação recebida, e que os relatórios serão elaborados com apoio de assessoria jurídica e contábil, para que reflitam a realidade da investigação. Por fim, o vereador Robson Souza propôs o agendamento da próxima reunião da CPI para o dia 9 de setembro de 2025, às 14 horas, a ser devidamente publicada no Diário Oficial, de forma para garantir a continuidade dos trabalhos da comissão. A vereadora Isalina manifestou concordância e afirmou que há material suficiente para que o relator dê prosseguimento à análise técnica dos dados. O presidente, então, franqueou a palavra para as considerações finais dos membros. O vereador Robson franqueou a palavra para que os demais edis fizessem as considerações finais. Seguindo, a vereadora Isalina Alves agradeceu e ressaltou que, como legisladores, estão debruçados trabalhando, não só os vereadores, mas todo um corpo técnico e jurídico responsável, analisando para que se possa contribuir para um relatório final e, assim, dar resposta concreta a toda a comunidade. Com a palavra, o vereador Rosinaldo Cardoso fez suas considerações finais, agradecendo os edis presentes e falando sobre o vereador Izamarque, que teve, e na ausência do vereador Izamarque, que teve uma intercorrência e precisou se ausentar. Agradeceu e falou que era importante estar cumprindo o seu papel de legislador, haja vista uma vez que fora escolhido pela mesa diretora da Câmara de Óbidos, para estar aqui no dever de cumprir o seu papel de fiscalizador, vendo tudo em loco para que se possa ter um relatório plausível. Ainda na sequência, a vereadora Isalina pediu permissão para complementar e informar que, naquele momento, a advogada tributária, doutora Soraya, estava acompanhando a reunião via transmissão WhatsApp, onde a mesma deixou claro que os dois que estão saindo da comissão não votam e que não há legalidade no voto deles, que ficariam 2 votos com a retirada sem substituição e com a retirada sem substituição, e que na próxima reunião os dois membros não precisariam estar presentes, e que isso eram informações do corpo jurídico. O vereador Robson pediu que, ainda assim, na próxima reunião fosse feito, de fato, um parecer e a escolha do próximo relator. O vereador Robson agradeceu a Deus e a todos que estavam presentes e a todos que assistiu, e dizer que o intuito dessa comissão é investigar para, no final, que se faça um relatório para dar uma resposta à sociedade obidense sobre como e onde foi investigado esse empréstimo que foi feito pela Prefeitura Municipal de Óbidos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da CPI, vereador Robson Moreira de Souza, encerrou a reunião e mandou lavrar a presente ata, que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pela comissão. Ata em discussão. Eu penso que na última frase, aí, que não é aonde o recurso foi investigado, mas eu creio investido. Também, presidente, onde ela coloca que eu sou segundo secretário, e, na verdade, é primeiro secretário.
Investido. Oi, oi. Bom dia a todos mais uma vez. Eu vou ler aqui o edital de convocação da reunião. O vereador Robson Souza, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, usando as atribuições, resolve convocar os senhores vereadores Zamarque Soares, Rosinaldo Cardoso, José Nael Vasconcelos, Isalina Alves, membros da comissão, nomeados por meio da portaria 75/2025, para comparecer em uma reunião que se realizará no dia 17/9, às 10 horas, em uma das dependências deste Poder Legislativo, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta comissão de inquérito e que mais ocorrer. Dê-se a ciência, publique-se e cumpra. Sala das sessões da Câmara Municipal de Óbidos, plenário Dr. Emanuel Simões Rodrigues, 16 de setembro de 2025, vereador Robson Souza, presidente, vereador Zamarque Soares, Isalina Alves, José Nael Vasconcelos e o Rosinaldo Cardoso, membros. Eu vou fazer a leitura aqui dos ofícios, primeiramente, que foram encaminhados, solicitando informações, e depois fazer a leitura da ordem do dia. Ofício número 19/2025, datado de 10 de setembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor Robson Moreira de Souza, presidente da CPI, nesta, solicita a retirada dos membros na Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, na qualidade de membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída nesta Casa, venho respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que tome as providências cabíveis para retirar os vereadores Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso e Zamarque Bentes Soares. O pedido se baseia no parecer emitido pela assessoria jurídica desta comissão em anexo, que indica a impossibilidade de membros da mesa diretora participarem dos trabalhos de uma CPI. A substituição é necessária para assegurar a legalidade e a lisura dos trabalhos investigativos, em conformidade com as normas regimentais e a legislação em vigor. Certa de sua atenção e prontação, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, vereadora Isalina Alves, PSB, foi recebido em 12/9/2025. Outro ofício é o ofício número 84/2025, ao excelentíssimo senhor Robson Souza, presidente da CPI. Assunto: solicitação dos autos do processo investigatório. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência, em atenção ao princípio da publicidade e transparência administrativa, a disponibilização da cópia integral dos autos, todos os atos produzidos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, compreendendo os expedientes enviados e recebidos, inclusive ofícios, notificações, requisições, atas, pareceres, depoimentos e demais documentos que compõem o processo investigativo no caso existente. Ressalte-se que o acesso integral ao referido material é imprescindível para fins de acompanhamento, análise e eventuais providências jurídicas relacionadas. Na certeza de contar com a atenção de Vossa Excelência, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Solicitamos que a resposta seja encaminhada com a maior brevidade possível a esta Procuradoria, a fim de garantir a adequada manifestação jurídica no prazo estabelecido. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Valder Patrício Cavade Florenzano,
Procurador-Geral do município. O outro requerimento é do gabinete da vereadora Isalina. Solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora infracinada, no uso de suas atribuições regimentais, com fundamento no artigo 82 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, aplicável subsidiariamente, e no artigo 45 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Óbidos, vem respeitosamente requerer à Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2025 a prorrogação do prazo de mais 60 dias para a conclusão dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária para que os trabalhos de investigação, apuração e análise da utilização do empréstimo de 30 milhões pelo município de Óbidos, por força da Lei Municipal 5.923/2023, sejam devidamente concluídos. A complexidade do tema e a necessidade de aprofundamento em todas as informações e depoimentos exige um prazo adicional para a elaboração de um relatório completo e conclusivo, garantindo a lisura e eficácia da investigação. A prorrogação permitirá que a comissão cumpra seu objetivo principal de fiscalizar o uso dos recursos públicos, dando a devida resposta à sociedade obediente sobre a aplicação do referido empréstimo. Gabinete da vereadora na Câmara Municipal de Óbidos, 12 de setembro de 2025, vereadora Isalina Alves da Silva, foi recebido no dia 12/9 também. Eu gostaria aqui da permissão dos membros da CPI para que eu pudesse fazer a leitura de um parecer aqui da doutora Soraya. Parecer jurídico. Ementa. Composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, primeira CPI 001/2025, instaurada em 16 de 6 de 2025 na Câmara Municipal. Relatório. Foi instaurada em 16 de junho de 2025 a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito CPI 001/2025 pela Câmara de Vereadores de Óbidos com a seguinte composição: vereador Robson Souza, presidente, Francisco Rosinaldo Guimarães Cardoso, republicano e relator da primeira CPI, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Óbidos, vereador José Nelson Quero Vasconcelos, PL, autor do requerimento, vereador Isamarque Soares, MDB, membro da primeira da CPI, primeiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Óbidos, vereador Isalina Alves, PSB, vice-presidente da CPI. Porém, constatou-se que o vereador Isamarque, MDB, ocupa a função de primeiro vice-presidente da mesa diretora e o vereador Rosinaldo Cardoso ocupa a função de primeiro secretário. Assim, seguindo a previsão expressa do artigo 23, parágrafo 4º do Regimento Interno da LEPA, com aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara Municipal, membros da mesa diretora não podem participar de comissões parlamentares de inquérito. Fundamentação da natureza jurídica da CPI. As comissões parlamentares de inquérito CPI são instrumentos constitucionais e regimentais de fiscalização do Poder Legislativo, com poderes de investigação próprios de autoridades judiciais nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, aplicável por simetria aos legislativos estaduais e municipais, bem como do artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal. 2. Da composição da CPI e aplicação subsidiária do Regimento Interno da LEPA. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Óbidos não disciplina de forma detalhada todas as hipóteses de composição e funcionamento das CPIs. Por isto, é legítima a aplicação subsidiária do Regimento Interno da LEPA. O artigo 23, parágrafo 4º do Regimento da LEPA é claro ao vedar que os membros da mesa diretora participem de CPI. Artigo 23. A mesa, na qualidade de comissão diretora eleita na forma dos artigos 4º ao 9º, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. Os membros da mesa não poderão exercer liderança de partido, bloco parlamentar ou federação, sendo vedado ainda ao presidente, primeiro secretário participar de comissão permanente ou de inquérito. Assim, ao ser escolhidos Isamarque, primeiro vice-presidente da mesa, e Rosinaldo, primeiro secretário da mesa, como membro da CPI, houve violação direta à norma regimental. 3. Da participação de Francisco Rosinaldo como relator da CPI. Além da vedação de integrar a CPI, o vereador Rosinaldo Cardoso, ao ser eleito relator, incorre em vício adicional, pois o regimento exige separação entre a função de membro da mesa diretora e participação investigativa em CPI.
4. Dos dispositivos regimentais aplicáveis. Regimento interno da LEPA, artigo 23, parágrafo 4º. Veda expressamente a participação de alguns membros da mesa em CPI. Artigo 43, trata das comissões permanentes, destacando as formas de constituição especial necessidade de observar a representação proporcional. Artigo 52, parágrafo 2º, 3º e 5º, estabelece regras de funcionamento e composição das comissões. Artigo 76, regula as disposições gerais das comissões temporárias, inclusive a de inquérito, prevendo a possibilidade de substituição de membros em caso de impedimento. Artigo 82, parágrafos 8º e 9º, disciplina especificamente as comissões parlamentares de inquérito, prazos e limitações quanto à duração e funcionamento das CPIs. Regimento interno da Câmara de Óbidos, artigo 34, disciplina a criação de comissões e a proporcionalidade partidária. Artigo 45, reconhece os poderes de investigação das CPIs e sua finalidade fiscalizatória. Todos estes dispositivos reforçam a necessidade de respeito à legalidade regimental, à proporcionalidade e à imparcialidade na composição da CPI. Para garantir a lisura em sua constituição, a CPI poderá deliberar pela recomposição da CPI sem necessidade de substituição dos membros impedidos, considerando que a comissão pode funcionar com 3 membros, nos termos do artigo 23 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Óbidos. Ou B, recomposição da CPI com substituição dos membros impedidos, Zamarque e Rosinaldo, devendo os novos membros serem indicados pelos líderes de partido, observando, para tanto, o princípio da proporcionalidade partidária. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores, por sua vez, em sua 4ª reunião ordinária pública realizada em 2009, já deliberou entre os membros aptos pela não substituição dos membros impedidos, restando definitivamente vereador Robson, presidente, vereador Nael, autor do requerimento, e Zalina, vice-presidente. E a conclusão, baseado no jurídico, ante a ausência do relator da comissão, recomenda-se pela adoção já na próxima reunião ordinária a ser realizada. 1. Nova eleição interna para o cargo de relator, assegurando-se a separação de funções. 2. Retomada dos trabalhos ordinários. Este é o parecer, Óbidos, 8 de setembro de 2025. Senhores, população, esse é o relatório da doutora Soraya, né? A reunião ficou marcada para o dia 9, esse parecer ela encaminhou no dia 8. E como foi lido aqui na ata, na reunião do dia 2, houve uma votação. Porém, o vereador Nael votou pela não substituição, a vereadora Isalina também, eu votei pela substituição, e o vereador Rosinaldo Cardoso, que estava presente, votou também pela substituição. Porém, houve esse impasse, a vereadora Isalina relatou que o vereador não poderia participar baseado no parecer da doutora Soraya. Então, eu decidi que nós, primeiramente, seria emitido um parecer para que nós pudéssemos definir como é que ficaria a composição. A reunião do dia 9 não ocorreu, devido à situação que toda a população sabe, e assim esclarecer que eu, enquanto presidente, suspendi a sessão porque não tinha como continuar, né? E também sobre as informações que foram veiculadas, só deixar claro, nós temos o parecer da doutora Soraya, mas nós tivemos também o parecer de outro jurídico, e assim, a informação que foi veiculada, que vereadores tumultuaram porque não queriam que houvesse a substituição. A informação é verídica nesse sentido, uma vez que cabia à comissão a questão da votação. Então, é importante mencionar isso para que a população tenha acesso a essa informação. Eu vou pedir a permissão dos membros para que eu possa ler a ordem do dia. E após a leitura, nós vamos aqui fazer a leitura da resposta dos ofícios, para que a população tenha ciência do que já foi encaminhado e o que precisa ainda ser encaminhado para a comissão. Da mesma forma, também nós vamos definir a questão da CPI. E, enquanto presidente da comissão, baseado no regimento da LEPA e no regimento interno também, a gente vai definir a situação da composição. Pedido de prorrogação da comissão. A vereadora Isalina protocolou, no último dia 12/9, pedido de prorrogação de prazo desta comissão. Porém, entendo que resta o pedido, uma vez que nos termos da portaria número 75/2025,
a CPI foi instalada para 120 dias, o que finalizará apenas em 16/10 de 2025. Portanto, entendo pela rejeição do pedido de prorrogação de prazo apresentado. Eu gostaria aqui de franquear aqui a palavra nesse momento, se algum dos membros tem alguma colocação a fazer acerca da leitura desse pedido de prorrogação, até porque nós conversamos internamente, né, sobre a questão do prazo, uma vez que ele finaliza no dia 16, mas realmente pode ser prorrogado caso não seja apurado todo esse processo. Alguém gostaria de usar? Está franqueada a palavra. Vereador Isamar, vereador Isalina, Anael, Rosinaldo? Não? Resposta ao ofício encaminhado pela Procuradoria-Geral do Município de Óbidos. Certificamos o recebimento do ofício número 84/2025, datado de 8 de 9 de 2025, na qual a Procuradoria-Geral do Município de Óbidos solicita cópia integral dos documentos e mídias que integram a presente CPI. Entendo que a Procuradoria tem total direito de ter acesso aos trabalhos, porém entendo que a documentação recebida ainda se encontra em fase de tramitação e sob o caráter sigiloso, a fim de resguardar a regularidade da investigação e a eficácia das medidas em andamento. Então, sugiro que respondamos à Procuradoria no sentido de que, assim que a documentação estiver certificada, daremos o acesso. Caso alguém tenha mais alguma providência para encaminhar de pedido de documentos, a palavra está franqueada. Palavra concedida à vereadora Dalina. Aqui na leitura, quando Vossa Excelência diz, caso alguém tenha mais alguma providência, eu pediria à nossa secretária que registrasse, inclusive reiterasse o pedido das identificações dos boletos pagos no Banco do Brasil e já encaminhar com as datas. E foi a solicitação do gerente do banco, isso via telefone. Segundo ele não conseguiu enviar a identificação do pagamento dos boletos, que veio no extrato, porque ele precisaria de todas as datas. Então, hoje, que seja encaminhado para ele, reiterando, mas já sinalizando todas as datas, para que fique até, eu creio que mais fácil para eles identificarem, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui dos ofícios, foi recebido pela nossa secretária. Esse é o ofício número 761/2025, PMO-CEMAD, recebido em 5 de 9 de 2025, às 13h48. A Comissão Parlamentar de Inquérito, atenciosamente, vereador Robson Souza, presidente da CPI. Assunto: resposta ao ofício número 013/2025, CPI, número 014, 015, 016 e 017. Senhor presidente, em atenção aos ofícios número 013, 014, 015, 016, 017/2025, CPI, por meio do qual esta Comissão Parlamentar de Inquérito solicita esclarecimento acerca das notas fiscais encaminhadas em anexo pagas com recursos provenientes de operação de crédito destinadas a obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem, decorrente da Lei Municipal número 5.000/2023, informamos que após minuciosa verificação, constatou-se a regularidade das despesas, estando as notas fiscais devidamente emitidas compatíveis com a execução orçamentária e de acordo com a legislação de regência. As despesas analisadas encontram-se registradas e pagas dentro da legalidade, não havendo indícios de irregularidade quanto à destinação de recursos públicos. Cumpre esclarecer, no entanto, que dentre as notas encaminhadas por essa comissão foram identificadas 4 notas com inconsistências. 2.888 CEMAB, 2.906 CEMAD, 2.882 CEMEL e 2.883 CEMPOF, consistentes em pagamentos realizados com recursos vinculados à operação de crédito e dentro do objeto vinculadas a obras de infraestrutura. No entanto, emitida por pastas diversas da Secretaria de Urbanismo, CEURB. Após análise técnica, foi constatado que o pagamento das referidas notas decorreu de equívoco operacional no processamento das despesas, sem que houvesse intenção de desvio de finalidade. Assim que o equívoco foi identificado,
foram adotadas as medidas administrativas necessárias para a correção das inconsistências identificadas, com providências imediatas para a regularização da situação, consistindo na realização de estorno contábil da despesa erroneamente lançada na fonte vinculada ao empréstimo e na recomposição integral da conta bancária do financiamento com recursos ordinários do Tesouro Municipal. Com as medidas implementadas, a operação de crédito encontra-se integralmente preservada para a execução das obras de infraestrutura, não havendo prejuízo ao erário nem desvio de finalidade pactuada junto ao agente financeiro. Todas as ações foram registradas em processo administrativo próprio e seguem acompanhadas da devida documentação comprobatória a qual encaminhamos em anexo para apreciação dessa comissão parlamentar de inquérito. Reiteramos o compromisso dessa administração com a transparência e a responsabilidade na gestão de recursos públicos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Marcos Andrei Batista do Amaral, secretário municipal de Administração e Desenvolvimento Humano. Ofício número 01/2025, datado de 10 de setembro de 2025, excelentíssimo senhor Robson Souza, vereador, presidente da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito. Assunto: status bancários. Senhor, pelo presente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, estamos encaminhando, conforme solicitado através do ofício 11/2025, os extratos bancários vinculados ao CNPJ 05 131 180/001 64 PMO do período de 15/3 até 8/9 de 2025, das contas 160 121, 79049, 170 011, 170 119, 171 026, 171 07, 171 239, 171 255, 171 298, 171 409, 171 468, 171 590, 171 620, 171 670, 508 560, 508 586, 217 83 46, 303 18 88, 318 63 00, 37 55 703, 75 40 400, 78 16 120, 79 13 397, 81 34 383, 824 29 92, 82 74 789, 83 56 823, 83 70 931, 88 46 820, 92 03 931 e 89 44 741. Na oportunidade, renovo votos de consideração e apreço, ficando à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Leno Brito de Andrade, Banco do Estado do Pará. Agência Óbidos. Ofício número 216/2025. Excelentíssimo senhor Robson Souza, presidente da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito. Assunto: resposta ao ofício número 024/2025. Prezados senhores, em atenção ao ofício, por meio do qual esta comissão solicita a apresentação de documentos fiscais referentes a serviços prestados por esta empresa à Prefeitura Municipal de Óbidos, encaminhamos em anexo o contrato e notas fiscais emitidas em favor da municipalidade dentro do período solicitado, no tocante ao valor de R$ 3.411,42. Cumpre esclarecer que não existe nota fiscal emitida neste valor específico. O referido montante corresponde a pagamento complementar realizado de forma fracionada pela Prefeitura, vinculada à nota fiscal número 2.795, anexa no valor de R$ 198.588,03. Reiteramos nosso compromisso em colaborar com os trabalhos desta comissão, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Fernando Batista do Amaral, sócio proprietário. Batista, Amaral e Amaral. Posto Progresso. Ofício número 009/2025, datado de 9 de setembro. Câmara Municipal, Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Robson Souza, presidente. Atenção ao seu ofício número 10/2025, de 27/8,
estamos encaminhando os documentos solicitados. 1. Extrato da conta corrente 5.827, agência 0256, dígito 9, no período de 1/3 de 2024, 31/8 de 2025. 2. Extrato da conta corrente 5.829, dígito 7, agência 0256, dígito 9, no período de 1º de março de 2024 a 31 de agosto de 2025. 3. Extrato da operação de financiamento número 40/00028, dígito 1. 4. Quanto ao espelho comprovante de pagamento de boletos na conta 31.389, dígito 0, pedimos especificar as datas e valores dos boletos pagos para que possamos efetuar a pesquisa e encaminhar os referidos comprovantes. Atenciosamente, Pedro Pantoja dos Santos, gerente do Banco do Brasil. Esse da Procuradoria já foi lido, né, na parte da ordem do dia. Necessita que leia? Vocês querem que faça a leitura da resposta que foi encaminhada ao procurador? Sobre a questão dos ofícios que foram encaminhados, as empresas que ainda não encaminharam resposta RNS Farias Eireli, CNPJ 21.145.049/0001, dígito 02, endereço na Travessa Colombiano, Marvão, sem número, Planalto, Alenquer, Pará. Via Oeste Construções também, Maná, Eireli, Batista, Amaral e Amaral, Avenida Prefeito Nelson Souza. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças deu resposta. E Canto Silva também deu resposta. Senhores, eu como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e como mencionei, baseado no artigo 46 do Regimento Interno... Presidente, só uma questão de ordem, eu acredito que... Sobre os ofícios... tudo bem. Eu fiz a anotação aqui, baseado na resposta, e o ofício 761 da SEMAD, onde o texto que Vossa Excelência foi lendo diz que os pagamentos estavam dentro da regularidade. Foi essa anotação que eu fiz aqui, né? Que esse ofício 761 estava pedindo explicação, segundo a leitura, da nota da SEMAD, da SEMPOF, da SEMEL e da SEMAB. Essas secretarias foram enviadas as notas, pedindo explicação de que forma tinha acontecido a aplicabilidade do recurso do empréstimo de 30 milhões para pagar a gasolina dessas secretarias. E na resposta, Vossa Excelência lendo aí, o secretário diz no início do texto que não havia inconsistência, que estava tudo dentro da regularidade. Foi o que eu fui anotando e lendo. Porém, no final da leitura, ele diz que foi observada inconsistência. Né? Isso só para esclarecer. E baseado nessa inconsistência, eles fazem um estorno do valor, ou seja, eles devolveram o dinheiro para a conta do empréstimo. Ou seja, há uma controvérsia. No mesmo ofício, ele diz que os pagamentos estavam dentro da regularidade. Depois ele diz que houve, depois de uma análise técnica, houve uma inconsistência e houve estorno. Presidente, baseado nisso, eu solicito que nós possamos pedir ao Banco do Brasil o extrato desta conta, que é do empréstimo de janeiro desse ano, até a data presente. Porque uma vez que eles estão afirmando que eles fizeram esse estorno, essa comissão precisa averiguar através de extrato. Estão dizendo que devolveram para a conta do empréstimo. Não sei se ficou certo isso, tá? Então, vamos solicitar, porque o extrato que nós temos para análise foi até o dia 31 de dezembro de 2024. Uma vez que essa conta, a partir de agora, foi movimentada mais uma vez através desse estorno, precisamos, tá? De janeiro de 2025 até a data presente. Uma outra coisa que eu percebi na sua fala, presidente, baseado na empresa Amaral, é onde ele diz que não conseguiu identificar o valor
total que foi enviado, porque foi enviado a todas essas empresas, para fique claro, o valor que foi pago através do extrato, e nós pedimos a essas empresas todas aí mencionadas pelo nosso presidente, a justificativa. Então, na leitura da resposta da empresa Amaral, ela diz que só houve um pagamento parcial e que não houve esse pagamento total. Por isso, nós precisamos reiterar à Prefeitura Municipal de Óbidos que nos envie a nota completa de empenho e não fragmento, porque o que nós temos para análise são fragmentos. Então, nós precisamos da cópia completa da nota de empenho, não número de empenho. Tem que especificar muito bem isso para que nós possamos fazer uma análise completa. Obrigado, presidente. Oi. Antes de dar continuidade sobre a questão da definição de como a CPI vai continuar os trabalhos, né? Como eu falei anteriormente, como presidente, baseado no artigo 46 do Regimento Interno, é competência do presidente designar relatores para a matéria sujeita a parecer, e no regimento da LEPA também, no artigo 82, no parágrafo 8º, ele menciona que o presidente fará a escolha do relator. Então, eu gostaria de franquear a palavra antes de eu informar todos sobre a decisão. Vereador Izamarque, vereador Nael, vereador Rosinaldo Cardoso, vereadora Isalina. Presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se eu falo por mim, naturalmente, se eu ainda tenho direito em permanecer aqui nesta CPI, qual é a minha situação no momento para poder eu me manifestar? Vereador, vou já lhe responder. Vereador Izamarque, quer usar a fala? Senhor presidente, como o vereador Rosinaldo falou, nós precisamos saber qual é a decisão para que nós possamos se manifestar, se nós temos direito em opinar, se nós temos direito em votar, qual é a decisão que Vossa Excelência tomou em relação à permanência, tanto de minha pessoa como do vereador Rosinaldo, uma vez que a presidência dessa casa se manifestou na escolha dos membros no início da CPI. Oi. Conceder aí para o senhor, vereador. Bom dia, povo de Óbidos, que nos assiste nesse momento. Estamos aqui na comissão de CPI. Cumprimento o vereador Izamarque, cumprimento o vereador Isalina, cumprimento o vereador Nael, cumprimento o vereador Rosinaldo Cardoso e cumprimento o presidente da comissão de CPI. Presidente, para esclarecimento, e muitas pessoas perguntam o que é que o vereador Renécio faz aqui na comissão de CPI, até também um pouco para responder a pergunta do vereador Rosinaldo e do vereador Izamarque. Eles podem participar da CPI, sim. Todos os parlamentares podem. Como eu gosto de trabalhar sobre a lei, vamos lá. O que diz o artigo 29, inciso 8, da Constituição Federal de 1988. Este artigo garante a liberdade de expressão parlamentar, permitindo que o vereador se manifeste sobre qualquer assunto de interesse público, independentemente de fazer parte de uma comissão de CPI ou não. A lei maior, que é a Carta Magna do nosso Brasil, ela nos dá livre acesso para debatermos o assunto, para dialogarmos com a comissão de CPI, mas ela não nos dá direito de voto de qualquer outro assunto que seja de total interesse da comissão. Só para ficar bem claro que na última sessão nós nos posicionamos e muitas pessoas disseram que não, nós não poderíamos se posicionar. Então, a gente, como esta casa é uma casa de lei, nós seguimos a lei e também um pouco para responder ao presidente, ao membro que não sei se não é membro da comissão. Obrigado, presidente. Oi.
Sim, vereador. O senhor tem todo o direito, qualquer vereador, né? A forma que houve a manifestação que foi errada. Eu vou ler aqui o parecer da doutora Soraya sobre essa questão aí da substituição ou não, que ela encaminhou hoje, 17/9. Assunto: relatoria da comissão. Considerando a saída dos vereadores impedidos Rosinaldo Cardoso, Partido Republicano, e Isamar Soares, Partido MDB, e considerando que no último dia 9/9 esta comissão deliberou pela não substituição de membros, a atual composição da Comissão Parlamentar de Inquérito número 001/2025 é: vereador Robson Souza, presidente; vereador Isalina Alves, vice-presidente da CPI; o vereador Nael Vasconcelos, PL, foi o propositor. Assim, para que não haja nenhum prejuízo aos trabalhos desta comissão, entendo por nomear o vereador Nael Vasconcelos para a relatoria. Para a relatoria. Bom, este é o parecer da doutora Soraya. A doutora Soraya, jurídico, que foi contratada para estar nos auxiliando em todo esse processo da CPI. Então, para esclarecer para a população albidense sobre a questão da imparcialidade, uma vez que ela foi contratada para esse fim, eu, como presidente, baseado no regimento interno da LEPA também, eu vou acatar a solicitação dela, para que a CPI continue com os 3 membros e o vereador Nael Vasconcelos como relator da CPI. Certo? Assim, para que não haja nenhum prejuízo aos trabalhos, entendo por nomear o vereador José Nelson Siqueira Vasconcelos, PL, para a relatoria. Caso alguém tenha alguma consideração a fazer, a palavra está franqueada. Vereador Isalina, vereador Nael, vereador Rosinaldo e vereador Isamar, que a partir da próxima reunião não farão mais parte da comissão. Excelência, eu sempre gostei de respeitar a hierarquia. Se Vossa Excelência foi escolhido como presidente, a palavra final é de Vossa Excelência. Infelizmente, o que aconteceu naquela reunião, que não chegou a acontecer, infelizmente foi passado para a população algo totalmente errôneo da minha parte, dizendo que tinha sido eu que tinha provocado, entendeu, o tumulto, e na verdade não fui eu. Mas eu me calo, eu agradeço o tempo que fiquei aqui, já que a doutora Soraya foi escolhida e contratada por essa casa para ser assessora da comissão, eu respeito a sua decisão. Muito obrigado, senhor presidente. Oi. Palavra franqueada, vereador Isamar. Senhor presidente, membros da comissão, pessoas que fazem parte desse legislativo, em uma das reuniões, eu disse nesta casa, na reunião da CPI, que as escolhas tinham sido erradas. Mas mesmo assim, quiseram continuar e deu o tumulto que deu, o vereador Rosinaldo sendo vítima desse tumulto. Porque se lá, quando eu disse, com assessoria jurídica, que foi contratado para esta casa, que estava aqui, tivesse ouvido naquele momento, não tinha gerado o conflito que gerou, transparecendo para a população que tanto o vereador Rosinaldo como o vereador Isamar estavam forçando a permanência desta casa. Então, vereador Robson, que Vossa Excelência possa conduzir os trabalhos dentro da legalidade e que Deus dê sabedoria a cada um de vocês para que a CPI continue, e eu estou me retirando da reunião. Boa sorte a cada um de vocês. A vereadora Isalina, o vereador Nael, gostariam de usar a palavra para que eu possa dar continuidade? Presidente, eu acho sensato até parecer da
do corpo jurídico, diz que nós não teremos perda nenhuma. O trabalho está no início, uma vez que nós estamos recebendo as documentações, foi lida como questão de ordem, algumas empresas ainda não responderam. Eu tenho certeza que os trabalhos da CPI estarão dando andamento de forma produtiva e de uma forma transparente para toda a nossa população obidense. Obrigado, presidente. Presidente, parabéns pela decisão, por estar agindo como presidente dessa CPI. E a responsabilidade como relator, ela só faz aumentar. E a gente quer fazer as coisas tudo transparente. E prometemos à população obidense que vamos levar com transparência. E se, como eu já comentei, se houver alguma irregularidade, que os culpados sejam punidos. E desde já, presidente, obrigado. Que Deus lhe dê sabedoria. E dê sabedoria para a vereadora Isalina, para mim também, para que possamos conduzir a CPI da melhor forma possível, que haja um esclarecimento para o nosso povo que precisa dessa informação. Obrigado, presidente. Eu vou fazer a leitura aqui do último tópico, segundo que foi repassado pela assessoria jurídica. Deliberação acerca da fase de oitivas. Proponho aos meus pares que tratemos agora das datas para tomarmos depoimentos. Sugiro que tomemos depoimentos em 2 dias seguidos. Sobre quem chamaremos, entendo que precisaremos deliberar em sessão interna e publicar o cronograma de oitivas. Alguém gostaria de usar a palavra, vereadora Isalina, vereador Nael, acerca da leitura desse último tópico? Oi. Oi, presidente. Baseado na leitura, onde Vossa Excelência lê que entende que precisamos deliberar em sessão interna e em seguida publicar, eu sugiro que nós poderíamos agora fechar uma data dessa sessão interna para que nós pudéssemos montar esse cronograma para as oitivas. Então, nesse momento, a minha sugestão seria uma data para que nós pudéssemos, como comissão, montar esse cronograma e, em seguida, a realização da publicação. Obrigado, presidente. Oi. Eu sugiro que seja feito na terça-feira, após a sessão. Ou quarta. Dia 24. Na quarta, porque geralmente quando tem sessão a gente não sabe ao certo o horário que ela finaliza, né? Tudo certo, dona Luzirene? Eu acredito que tudo que tinha para ser tratado nessa reunião aqui já foi tratado. Gostaria de franquear a palavra ao vereador Isalina, ao vereador Nael, para que pudesse finalizar. Desejar sucesso para o vereador Nael e dizer que você pode contar comigo, assim como a população obidense pode contar conosco como legislador, e tenho certeza que nós daremos o nosso melhor para que nós possamos dar um relatório final transparente a todos vocês. Que Deus nos abençoe e até a quarta-feira, dia 24. Bom, mais uma vez aqui informar a população obidense que aqui nós estamos para trabalhar acerca da CPI com a maior imparcialidade, como já foi mencionado em todas as reuniões. Quero agradecer aqui o vereador Rosinaldo, o vereador Isamar, que participaram, mas
essa foi uma decisão baseada nesse parecer e também para que a população, para que os membros, para que não fiquem pensando que a gente está puxando para um lado ou para o outro. Como eu mencionei anteriormente, meu papel enquanto presidente, eu vou fazer até o final, agindo com toda a imparcialidade, né? O intuito da CPI é realmente investigar acerca desse recurso e nós estamos aí para contribuir, para dar uma resposta para a sociedade obidense acerca desse recurso, que são os 30 milhões, porém, os 20 que foram debitados na conta. No mais, eu gostaria de agradecer aqui a população obidense, agradecer a cada um de vocês, membros da comissão, as pessoas que nos acompanham. Em nome de Deus, declaro por encerrada essa reunião.